Vamos nessa, rapaziada. Vamos falar um pouquinho de Palmeiras aqui. Sabe aquele meme? Acaba, pelo amor de Deus? Esse foi a torcida do Palmeiras na noite de hoje, dia 20 de janeiro de 2026. O Palmeiras demora. O Palmeiras demora. Mas uma hora o Palmeiras faz isso. E essa foi a noite. Rapaziada, para quem não assistiu o jogo e vai acompanhar aqui o nosso pós-jogo, o jogo foi 4-0 para o Novo Horizontino. 4-0 para o Novo Horizontino. Tá? O Palmeiras, como está no título, como está na nossa thumb, foi massacrado em Novo Horizonte. Massacrado. Foi isso que aconteceu. Tá? Nós tivemos lá alguns, como que a gente pode falar, alguns lampejos de Palmeiras durante o jogo. Esses lampejos de Palmeiras durante o jogo duraram 10 segundos. Palmeiras não jogou. Palmeiras não jogou futebol hoje. As escolhas foram erradas. Os jogadores foram todos, com uma exceção, eu vou colocar o Larson, péssimos, tá? Então, assim, é uma noite difícil de falar e é uma noite que a gente tem que ter um pouco de calma. Mas antes da gente começar a falar desse jogo, rapaziada, deixa eu pedir sempre a ajuda de vocês, claro. Deixem o like, curtam a live. Ah, eu gostei da live? Deixa o joinha aí. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do Entre Linhas, tá? O Entre Linhas, para quem não conhece, é um canal que traz as notícias e a cobertura dos 4 grandes de São Paulo: Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, tá bom? E a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, pós-jogo, pré-jogo, lives de segunda e quinta-feira, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje. Até a cachorra tá nervosa aqui. Palmeiras foi absolutamente irreconhecível hoje lá em Novo Horizonte. Para quem acompanhou, nós fizemos o pré-jogo, nós fizemos um pré-jogo com o Terceira Academia Podcast, e quando saiu a escalação da equipe do Palmeiras, a nossa surpresa foi que tinham titulares, né? A gente achou que o Palmeiras iria poupar aí os principais jogadores, principalmente a zaga, o Flaco Lopes, talvez, tal. E o Palmeiras veio com a zaga considerada titular, que seria Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né? Com exceção do Carlos Miguel, que estava fora, foi o Marcelo Lomba, que, coitado, rapaziada, não sofreu, não teve culpa alguma na derrota do Palmeiras hoje. A gente vai passar um pouquinho aqui sobre os lances e tal, mas a atitude do Palmeiras, não somente o desempenho, tá? A atitude do Palmeiras hoje foi pífia. Pífia. Você apanhar de 4-0 para um time como o Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, tá? Com todo respeito ao Novo Horizontino, para quem assistiu a estreia do Novo Horizontino no Paulistão, viu o futebol que o Novo Horizontino joga e jogou contra o Santos, tá? Tava ganhando de 1-0 e sofreu lá o revés por 2-1. Esse é o futebol do Novo Horizontino. Não é nada espetacular que você fale assim, realmente o Palmeiras pegou um Barcelona e tomou 4-0. Não é nada disso. Pelo contrário. O Palmeiras sofreu gols, todos, tá? Sem exceção, por culpa dele. No primeiro gol, que eu até anotei aqui, ó, hoje vai ser um pouco difícil de falar de anotações, mas vamos lá, né? Até 15 minutos o Palmeiras e o Novo Horizontino não tinham criado nada. Aos 19 minutos de jogo, um escanteio que surgiu de uma cobrança de lateral, mais uma falha da zaga do Palmeiras, uma cobrança de lateral, oferece ao Novo Horizontino a oportunidade de escanteio, onde eles batem no primeiro pau. O jogador desvia, baixa a bola, o jogador desvia. Por isso que eu falo que não foi culpa do Lomba. Eu ouvi alguns falando, deveria ter saído. Não tem como o goleiro sair naquela bola. Na minha opinião, tá? Não tem como o goleiro sair naquela bola. É uma bola que é pro zagueiro, é uma bola que é pro Flaco Lopes, que está no primeiro pau, e acaba acontecendo ali o desvio no primeiro pau, e o Robson, que já fez muitos gols em nós, né? Inclusive pelo Coritiba, que ocasionou a demissão do Vanderlei Luxemburgo, fez o primeiro gol. Tá? O Robson fez os 3 primeiros gols. Tá? O segundo gol, mais um gol ridículo. Um gol onde o cara cruza da esquerda totalmente sozinho. Mas assim, vamos falar a verdade? Da intermediária de ataque do Palmeiras. Do Novo Horizontino, da defesa do Palmeiras. A bola passa por toda a área. Por toda a área. O Piquerez e o Murilo, eles simplesmente ficam olhando um pro outro. E quando o Piquerez resolve ir na bola, é tarde. A bola cai nas costas dele e o jogador, Robson, novamente, faz o segundo gol pro Novo Horizontino, tá? Bom, Palmeiras
não criou nada no primeiro tempo, teve 2 chances com o Riquelme Felipe, mas nada além disso, tá? Na segunda, isso tem que falar também, claro, perdeu de 4-0 do Novo Horizontino, não tem culpa alguma da arbitragem, mas há de se falar, tá? Depois vocês vão acompanhar aí o lance que eu vou comentar agora, que é um lance que o cruzamento surge da direita por parte do Kelvin, ele joga a bola lá do lado esquerdo, a bola ultrapassa toda a zaga, o Riquelme Felipe cabeceia, o Jordi faz uma bela defesa, e o Alan no rebote ia fazer o gol ali, ou não ia também, mas o jogador dá uma gravata no Alan e joga ele no chão. Cara, aquele lance ali foi digno de trapalhões, podemos assim dizer. Ele deu uma gravata de fato no Alan, o Alan saiu reclamando com o juiz. O juiz não viu dentro do campo, já foi ridículo, tá? Depois, o VAR não chamar, aí se torna muito mais ridículo e muito mais agravante. Na sequência, o Palmeiras toma o segundo gol, tá? Aí a gente vai pro intervalo. E aí vem o primeiro problema do Palmeiras, né? Vamos mudar o jogo? Com quem que você muda o jogo, né? Você tem no banco, você tem Bruno Rodrigues, você tem Maurício, você tem Benedetti que entrou, você tem Luigi, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Luigi, tá? E o Palmeiras faz somente uma substituição no intervalo, tá? E aí sai o Murilo, que o Murilo não pode ser titular do Palmeiras hoje, o Palmeiras precisa urgentemente de um titular pelo lado esquerdo da zaga. Tá? A gente sabe que o Piquerez nunca foi dos melhores marcadores, mas apoiava muito. Hoje o Piquerez tem que ficar na zaga justamente porque a gente não tem um zagueiro pela esquerda. Esse zagueiro precisa chegar e chegar rápido, senão o Palmeiras vai sofrer muito durante essa temporada com o Murilo, ou talvez até com o próprio Bruno Fux, que é bom zagueiro, mas não é um zagueiro tão consistente. E a gente precisa de um zagueiro tipo Nino, que chegue o Nino, tá? Tá difícil com o Zenit, mas vamos lá. Sai o Murilo, entra o Benedetti. O que muda? Nada. O Palmeiras não cria nada no segundo tempo. O Larson, o menino Larson, foi o melhor em campo. E assim, o Larson ele não é nem capacidade, até porque ele tem bons passes em profundidade, ele tem boas achadas de bola que quebram a linha, assim como o Marlon Freitas também tem. Mas o senhor Emiliano Martinez não pode jogar no Palmeiras. O Palmeiras tem que dar um jeito de vender o Emiliano Martinez. Por quê? Porque ele acabou com o futebol do Larson hoje. Ele não marcava, ele não compunha, ele não atacava. E o Larson teve que fazer de tudo um pouco. Por isso que eu já falei no começo, talvez as escolhas não foram corretas por parte do senhor Abel Ferreira. A culpa é do Abel? Vamos colocar 50-50. A gente já falou em algumas oportunidades que a culpa do Abel é 10%, os jogadores que não tiveram vontade. A gente já falou que a culpa é do Abel 90%, porque ele errou totalmente na escalação. O Palmeiras, como todos os times paulistas aqui, principalmente os grandes, estão em momento de início de temporada. Então, obviamente, vai ter uma transição ali de jogadores. Mas você não pode colocar o Larson e Emiliano Martinez para jogar juntos e acabar com o futebol do Emiliano do Larson. Você quer colocar o Larson para jogar ali no lugar do Marlon Freitas, talvez? Então que coloque o Luiz Pacheco. E ali ele teria uma segurança assim para fazer a meiuca ali, junto talvez com o Rafael Veiga. Chegamos no Rafael Veiga. Falamos no pré-jogo que talvez tenha um interesse do México no Rafael Veiga. E aí o Hélio, do Terceira Academia Podcast, me perguntou, e aí, Henrique? Eu falei assim, cara, a gente tem que tomar cuidado para não confundir idolatria, que ele sim é um ídolo do Palmeiras, por tudo que fez e por tudo que ganhou com a camisa do Palmeiras, versus momento atual. Não dá, né? Infelizmente, não dá. O Veiga, ele é um jogador que ficou no passado no Palmeiras. A não ser que no próximo jogo e nos próximos jogos você tenha o Rafael Veiga iluminado, não dá. Não sei se ele não quer, eu não sei o que está acontecendo, tá? Mas hoje ele não consegue mais atuar da forma que a gente tanto espera de Rafael Veiga. Numa marcação, volto a repetir, não é desmerecendo a vitória do Novo Horizontino, muito pelo contrário, mereceu e mereceu até fazer mais. E podia ter feito mais, tá? Mas é trazendo uma realidade. Você joga contra uma marcação que não é das melhores do campeonato, um meio-campo fragilizado e não consegue criar absolutamente nada. Hoje não tem um jogador no Palmeiras, e eu pedi isso e me perguntaram muito no final do ano, quem que o Palmeiras precisava trazer, e eu falei,
O Palmeiras precisa de um zagueiro, o Palmeiras precisa de um 5 e o Palmeiras precisa de um meio armador. O Palmeiras não tem esse jogador, tá? Vamos para o segundo tempo. E aí, hein, esse grande problema que eu falei para vocês. A gente tem como opção, e entraram, né? O Bruno Rodrigues no lugar do Veiga, o Luigi no lugar do Riquelme Felipe e o Marlon Freitas no lugar do Emitino, com 15 minutos do segundo tempo. Com 17 minutos, o senhor Luigi. Falta até água nesse momento. O senhor Luigi, que acha que é craque, acha que é muito mais do que ele é jogador, né? Ele pega a bola ali na zaga e ele quer driblar um, quer driblar pro outro lado, vou para cá, vou para lá, ele acha que é o Pedri do Barcelona, né? Ou ele acha que é o Marlon Freitas para sair jogando a bola do jeito que ele saiu. Ele perde a bola, o Novo Horizontino vai e faz o terceiro. O Lomba estava fora do gol, dando opção para ele, tá? E o Palmeiras ali acabou, né? O Palmeiras estava em trancos e barrancos ali. Não vou falar que o Novo Horizontino criou 20 chances para fazer 4 gols. Não. O Novo Horizontino, por mérito e por demérito do Palmeiras, aproveitou as oportunidades que o Palmeiras deu para ele e conseguiu converter em gols, né? 3 do Robson. Esse é o terceiro gol do Robson, tá? E o quarto gol já é jogo de várzea, né? Não, jogo de várzea não. Até porque o jogo de várzea não acontece isso. O cara dá um lançamento nas costas da zaga toda, o cara sai sozinho. O Robson deixa pro outro fazer o gol. Falou, faz você agora, vai. Tá tão fácil que vamos dividir um pouquinho esse ovo de Páscoa aqui. E deu a bola lá pro menino, que eu nem sei o nome, não esqueci o nome agora. Fez o gol do Novo Horizontino, tá? 4-0 pro Novo Horizontino, rapaziada. Agora vamos... hoje eu não vou dar nota, tá? Porque assim, se eu fosse dar nota hoje, seria 1 para todo mundo e 3 pro Larson, podemos assim dizer. Mas eu quero falar pontualmente de alguns jogadores. Vamos lá. Murilo. Um baita de um zagueiro. Já foi o melhor zagueiro do Palmeiras junto com o Gustavo Gomes. Hoje não dá. O Palmeiras precisa de um zagueiro, tá? Piquerez, muito mal. Piquerez muito abaixo do que a gente conhece o Piquerez. Eu ainda confio no Piquerez e eu acho que é por falta de um zagueiro pela esquerda e uma marcação mais forte no meio campo, tá? E a gente sempre soube que a marcação do Piquerez nunca foi das melhores, ok? Kelvin precisa melhorar, né? Até o Guilherme Bellini mandou pra gente aqui no intervalo, tal, falando do Kelvin também, que foi um dos piores em campo, e realmente foi. Só que o Kelvin ainda que conseguiu criar o lance de maior perigo no primeiro tempo, mas não acertou nada também no segundo tempo. Então, muito abaixo. Emiliano Martinez, por favor, Palmeiras, consiga alguém que vai levar o Emiliano Martinez do Palmeiras. Né, a gente até ventilou alguns nomes hoje na live, o Lemar, o Vini Souza. A gente viu que o Emiliano foi pago aí 7 milhões e meio de dólares, né? E o Vini Souza, por exemplo, é 9 milhões de euros. Talvez, né? A gente tenha olhado por caminho errado. Tá? Rafael Veiga, infelizmente não dá mais. É o que eu falei, se não mudar a mentalidade, não dá para jogar com a camisa do Palmeiras. Não pode, a gente não pode ter um craque, um cara que já foi craque no Palmeiras chamado Rafael Veiga, tendo lampejos de bom jogador. Esse não é o Rafael Veiga que a gente quer ver. E esse não é o Rafael Veiga que eu tenho certeza que ele também tem essa consciência de que ele não está sendo. Agora, se tá feliz, se não tá feliz, o salário tá em dia. Então vamos falar o bem da real? Bota a camisa e vai jogar, tá? Bruno Rodrigues entrou no segundo tempo, mas eu vou falar de novo, já falei no último jogo, não dá pro Bruno Rodrigues vestir a camisa do Palmeiras. Negociem o Bruno Rodrigues. Ah, porque ele jogou muito bem no Cruzeiro, porque teve a história de superação dele. Ótimo, eu respeito muito a história de superação. Quando ele fez o gol, que eu nem lembro contra quem foi agora, que ele beijou lá os 2 joelhos e tal, pô, até me emocionei aqui dentro de casa. Só que hoje não dá, a gente não pode começar o ano dependendo desse nível de jogador, quando for buscar grandes títulos, tá? É terra arrasada, acabou tudo? Não acabou. É começo de temporada, o Palmeiras vinha de 3 vitórias, 100%, né? 3 vitórias em 3 jogos, tudo bem, 1-0. Hoje foi um revés absurdo. Repito, o Palmeiras demora para dar, até o Gui Bellini falou, aquela famosa parmeirada, mas quando acontece, machuca e marca bastante a gente, tá? Então, assim, vamos ver a entrevista do Abel Ferreira, vamos ver o que ele vai falar. Se a culpa é do elenco, se a culpa é dele, vamos entender.
Porque o que aconteceu hoje não pode acontecer na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? E antes da gente finalizar, rapaziada, um vídeo um pouquinho mais curto hoje. Paciência tá faltando, passou longe, tá? Deixa o seu like e se inscreva no canal, ajude o Entre Linhas, tá? Hoje é terça-feira, na quinta-feira nós temos live às 20 horas. Então terá react do clássico ao vivo, né? Como a gente começa às 20, o clássico começa às 19h30. E vocês ajudam muita gente. Quando vocês se inscrevem no canal, quando vocês deixam um like, um simples comentário, fala aí o que você pensou, o que você achou. Palmeiras, qual foi o maior culpado? Abel Ferreira? Os jogadores? O que faltou para o Palmeiras hoje, nessa noite bizonha e, obviamente, inesquecível para muita gente em Novo Horizonte, tá? A gente não pode tomar 4-0 do Novo Horizontino. Eu estou, como palmeirense, indignado com o que aconteceu hoje, tá bom? Senhor Abel Ferreira, tem a mão na consciência, põe a mão na consciência que o próximo jogo é clássico e que o Palmeiras dê essa resposta dentro de campo. O que aconteceu hoje foi, talvez, eu espero que tenha sido um divisor de águas dentro do Palmeiras para que a gente, de fato, comece o ano e comece a jogar bola. O que eu mais ouvi hoje na transmissão da TNT foi que realmente o Palmeiras desse ano é o mesmo Palmeiras do ano passado. E a gente não tem como discordar. O mesmo Palmeiras, tudo bem, o Palmeiras 3 vitórias, 100%, ótimo. Para começo de campeonato, é importante você ter esses números para passar de fase. Mas o Palmeiras precisa de mais. Tudo bem também, a gente está falando de 15 dias de trabalho, né? 15 dias de trabalho. Mas vamos começar, Palmeiras. Não dá para a gente começar o Campeonato Brasileiro desse jeito. Vai começar a Copa Libertadores, vai começar a Copa do Brasil e a gente precisa buscar títulos esse ano, tá bom? Rapaziada, hoje é isso do Orelha Verde aqui. Muito chateado, como todos os palmeirenses, claro. Mas desejo uma boa noite aos senhores, ou ao menos uma noite de sono aos senhores, porque hoje vai ser difícil dormir, tá? Fiquem com Deus. Avante palestra sempre, tá bom? Independente se a gente ganha, se a gente perde, estaremos com o Palmeiras novamente. Próximo jogo do Palmeiras no sábado, como eu já citei, contra o São Paulo na Arena Barueri às 8h30. Se eu não estiver louco. Desculpa, às 18h30, tá? Às 6h30, tá bom? Então, sábado, 18h30, Arena Barueri. Muito possivelmente teremos aqui também pré-jogo para falar com vocês. E na quinta-feira agora, a live do Entre Linhas. Aí sim, comigo, palmeirense, corintiano, São Paulino e santista, com o jogo do São Paulo amanhã e com o clássico React aí ao vivo do Santos e Corinthians, beleza? Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus, avante palestra, uma boa noite aos senhores. Até quinta-feira.